paz do Senhor para todos, quero trazer aqui uma palavra para a nossa edificação. Quero ler aqui 2 versículos da palavra de Deus. Mateus capítulo 24 e o versículo 4 e o versículo 11. Diz assim: Jesus respondeu e disse: Acautelai vós que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então Jesus já nos alertou, através da sua palavra, que nos últimos tempos haveria falsos cristos e vai enganar a muitos. Enganar quem? Aqueles que não conhecem a palavra de Deus, ok? Mateus capítulo 24, versículo 11, diz assim: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Nós vemos na palavra de Deus que Jesus ele falou, nos alertou, dizendo: falsos cristos e falsos profetas. Vai surgir e vai enganar a muitos. Nós vemos, já vimos muitos por aí dizendo que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Assim como o exemplo do Ele Cristo é um brasileiro que ele diz que é o próprio Senhor Jesus. Ok? Vamos ver um vídeo a respeito do Ele Cristo dizendo que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu sou o emissário do Pai. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos enganosos que se dizem teólogos, dos vilões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus que é em mim. Reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que respeiteis o direito e o dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser isto, não posso obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar em meu assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos tiranos... Até aqui para a nossa meditação. Primeiro, nós vemos que a palavra de Deus está se cumprindo. Jesus falou que nos últimos tempos haveria guerra, fome, peste, terremoto, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. E nós vemos o cumprimento da palavra de Deus. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, muitos estão se esfriando na fé. As guerras que estão acontecendo, a fome que já está, a peste como as pragas que já houve. E nós vemos que estão tudo acontecendo. Mas, quando a Bíblia fala sobre falsos cristos e falsos profetas, são pessoas que vão dizer que ele é o próprio Senhor Jesus Cristo, dizendo que é o Messias, o Filho de Deus. Então nós vemos aí, não só esse, mas tem muitos que já surgiu e morreram, dizendo que era o Filho de Deus. Teve um que disse que ia morrer e ao terceiro dia ia ressuscitar e não ressuscitou. Falsos Cristo, falso profeta. Então a Bíblia relata que muitos serão enganados. Por quem? Por esses falsos cristos, pelos falsos profetas. Porque não conhece a palavra de Deus. Não examina a palavra de Deus. Não busca o conhecimento. Aí aparece um dizendo que é o Cristo. E aí vai, só porque estão fazendo milagre, alguma coisa, aí diz que é de Deus. Não. Examine a Bíblia Sagrada e confira se realmente é de Deus ou não. Vamos lá. Porque nós cremos que esse aí é um falso Cristo, não só ele, como tantos que já apareceu e morreram, porque nós cremos que é o falso Cristo. Primeiro, Jesus nos alertou que haveria de vir falsos cristos e falsos profetas depois da sua partida. Então nós sabemos que depois que Jesus subiu, de lá para cá, surgiu muito falsos cristos e falsos profetas. Como é que eu posso dizer que esse é um falso Cristo? Tanto esse como todos que apareceram. Primeiro, a Bíblia diz que Jesus morreu, ressuscitou no terceiro dia
passou 40 dias aqui na terra, depois ele subiu ao céu. E quando é que Jesus vai voltar? Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Então, ninguém sabe quando é que Jesus vai voltar. Mas nós sabemos que o apóstolo Paulo ele escreve em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Diz assim: eis que o mesmo Senhor, quem? O mesmo que morreu, ressuscitou e está à direita do Pai. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente com aqueles que morreram em Cristo. E junto encontrará o seu aonde? Nos ares. Então veja só, o encontro de Cristo com a igreja será nos ares, não na terra. Então os falsos cristos estão aí na terra, dizendo que é Jesus. E a igreja vai encontrar Jesus nos ares, não é na terra. Então por isso que nós não cremos nesses falsos cristos que já apareceu, que está aparecendo. Tem uma tal de Davi Miranda, que disse que era o Cristo, o Messias. Tem outros, tem muitos que apareceu, morreram e acabou a sua influência dizendo que é o Messias. Outros que morreu, disse que ia ressuscitar e não ressuscitou. Então, tudo falso profeta, falsos cristos. Mas a Bíblia relata que a igreja vai encontrar Jesus nos ares, não é na terra. Por isso que nós destacamos qualquer pessoa que disser que ele é o Messias. Ele pode fazer milagre, ele pode curar, ele pode multiplicar pão e peixe, pode fazer qualquer coisa, mas é falsos profeta, porque a palavra de Deus nos diz que Cristo aparecerá nas nuvens, nos ares, e a igreja vai encontrar o Senhor nos ares, não na terra. Então esses que aparecem aí na terra são falsos messias, falsos cristos. Mas a Bíblia nos mostra que quando a igreja for tirada da terra, na visão pré-tribulacionista, que eu sou pré-tribulacionista, a igreja subirá, aparecerá o anticristo. E esse anticristo, ele não vai dizer que é o anticristo, ele vai dizer que ele é o Messias. E ele vai trazer a solução para o mundo, uma falsa paz. Nessa falsa paz, onde tem guerra, ele vai trazer uma aliança de paz. Onde tem fome, ele vai resolver o problema. Onde tem enfermidade, ele vai curar. Então, muitas pessoas vão se admirar pelas suas ações, pelos seus milagres. E a Bíblia fala que ele virá e vai enganar a muitos. Então, nesse caso, é o anticristo, mas ele vai se apresentar como o anticristo, não. Vai apresentar como o Messias e ele vai enganar a muitos. Então, essas pessoas que ficarem no arrebatamento, muitos também serão enganados por a influência do anticristo, o engano do anticristo. Porque a Bíblia diz que o anticristo será poderado pelo diabo. O diabo vai usar o anticristo. E a Bíblia diz que o diabo, lá em João capítulo 8, versículo 44, diz que ele é o pai da mentira e vai enganar a muitos. Mas para aqueles que saber que ele não é o Messias, que ele é o anticristo, a Bíblia diz que esses vão morrer por não negar a Cristo. Está lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 14, que muitos vão morrer por não negar a Cristo. Quem são esses? Para nós não é a igreja. Para nós são as pessoas que vão se converter a Cristo no período da grande tribulação. Então esse que se converte a Cristo no período da grande tribulação, ele não deve negar a Cristo. Então ele vai ter que morrer por não negar a Cristo. Então essa grande multidão, Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 14, não é a igreja, que nós não cremos que a igreja passará pela grande tribulação, na visão pré-tribulacionista. São essas pessoas que não vão negar a Cristo e vai ter que morrer por não negar a Cristo. Por que nós não cremos que é a igreja? É só ver, eis aí uma grande multidão, povo, língua, nações, tribos e língua. Então se essa multidão é a igreja, para aqueles que creem que a igreja passará pela grande tribulação, quem são a igreja? Quem são essa grande multidão que vai entrar no milênio? Que a Bíblia diz que entrará no milênio com Cristo e Satanás será preso, lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 3, para não enganar essa nação. Que nação são essa que vai entrar no milênio
e será enganado. A igreja também, este é um grande problema para aqueles que creem que a igreja passará pela grande tribulação. Então, quem é que entra no milênio e será enganado? Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra seja a palavra de edificação, não seja enganado pelos falsos cristos. Amém? Que Deus abençoe.